Olá, pessoal do Jardim Verde. Que bom ter vocês por aqui de novo. Hoje, o nosso papo é sobre uma das plantas mais incríveis que se pode ter em casa, a estrelícia, ou como muitos conhecem, a ave do paraíso. Se preparem, porque a gente vai mergulhar fundo nos detalhes que fazem essa maravilha finalmente dar flores dentro de um vaso. Olha só que coisa mais linda! A flor da estrelícia é uma verdadeira obra de arte da natureza. Tem essas cores fortes, esse formato que parece mesmo uma ave colorida, prestes a voar. Ter uma planta assim em casa já muda completamente o ambiente, né? Traz uma presença, uma elegância que poucas plantas conseguem. Mas aí vem aquela pergunta, a pergunta de 1 milhão. Por que a minha estrelice só dá folha? Fica lá, linda, verdinha, mas nada de flor. É uma frustração que muita gente sente, eu sei bem como é. Mas fica aqui comigo porque eu garanto que até o final dessa nossa conversa o caminho para ver essas flores vai estar bem mais claro. Aliás, se esse é o seu desafio, já aproveita e se inscreve no canal, curte esse vídeo porque hoje a gente resolve esse mistério. Então, vamos começar pelo ponto principal. A chave para destravar a floração da estrelícia está num lugar que muita gente acaba ignorando: o vaso. É isso mesmo. Entender e dominar o cultivo nesse espacinho limitado é o grande segredo. E o ponto todo é este aqui. Quando a planta está no chão, no jardim, ela tem total liberdade. As raízes dela vão longe, procurando água, buscando nutrientes, ela se vira. Agora, dentro de um vaso, a história muda completamente. Ali ela está confinada, 100% dependente do que a gente oferece. Cada coisinha, da rega ao adubo, se torna fundamental. É por isso que, para a gente conseguir ver aquelas flores espetaculares, o primeiríssimo passo é construir a casa perfeita para a planta. É aqui na base que o sucesso começa a ser garantido. E quando a gente fala da base, o tamanho do vaso é o ponto de partida. Ele precisa ter, no mínimo, uns 40 a 50 centímetros de diâmetro. E olha, isso aqui não é só uma sugestão, não. É praticamente um pré-requisito para a planta ter força e espaço para florescer de verdade. A consequência do tamanho do vaso é direta. Um vaso pequeno, apertado, acaba sufocando os rizomas, que são aquelas raízes mais grossas onde a planta guarda a energia. Pensa assim, sem espaço para crescer e para armazenar reservas, ela simplesmente não tem combustível para produzir flor. O ideal é encontrar um equilíbrio, sabe? As raízes devem preencher bem o vaso, mas sem chegar naquele ponto de ficarem estranguladas. Certo, agora vamos olhar para dentro do vaso. Duas coisas são absolutamente cruciais para a saúde da estrelícia. A primeira delas é uma camada de drenagem bem feita lá no fundo. Pode ser com argila expandida, brita. Isso é o que vai impedir que a água acumule e apodreça as raízes. E claro, logo acima disso vem o substrato. Mas não é qualquer terra que serve, viu? O substrato ideal para ela precisa ser leve, bem rico em matéria orgânica e, o mais importante, precisa deixar as raízes respirarem. Um erro muito comum é o substrato que vai compactando com o tempo e aí já era, sufoca a planta. Ele precisa segurar um pouco de umidade, sim, mas sem nunca ficar encharcado. E já que estamos falando disso, eu queria saber uma coisa. Que tipo de mistura de substrato tem dado mais certo por aí para vocês? Cada um tem uma receita, um segredinho? Compartilha aqui nos comentários, vamos trocar essa experiência que é super valiosa. Perfeito. Com a casa da nossa planta toda arrumada, o próximo passo é garantir a comida certa. É a nutrição que vai dar a energia que ela precisa para finalmente produzir as flores. A estrelícia tem suas fases. Durante o período de crescimento, quando ela está focada em soltar folhas novas, em criar uma estrutura forte, nesse momento a gente usa adubos com formulações mais equilibradas, que dão um suporte geral para ela se desenvolver bem. Agora, quando a gente quer estimular a floração, aí o cardápio da planta precisa mudar. É a hora de entrar com adubos mais ricos em fósforo e potássio. São esses dois nutrientes, o P e o K, que funcionam como o principal gatilho para ela começar a produzir as hastes das flores. E aqui vai um detalhe que faz toda a diferença. Não dá para esquecer da matéria orgânica. Colocar um humus de minhoca ou um composto orgânico de vez em quando mantém o substrato vivo. Isso ajuda a manter os micro-organismos que são essenciais para a saúde das raízes, uma coisa que se perde muito fácil em um vaso. Mas o trabalho não acaba depois que a primeira flor aparece, não. Cuidar de uma estrelícia em vaso é um processo que continua. É um ciclo de renovação para manter a planta saudável e sempre produzindo por muitos anos. Normalmente, a cada 2 ou, no máximo, 3 anos, é preciso replantar a estrelícia. A melhor época para fazer isso é no comecinho da primavera. Esse processo é chave para renovar o substrato, que a essa altura já está esgotado, e também é uma ótima oportunidade para a gente dar uma olhada em como andam as raízes. E aqui, uma dica que vale ouro, de verdade. Se o objetivo principal é ter flores, evite dividir a touceira na hora de replantar.
Claro que fazer mudas é legal, mas esse processo de divisão pode atrasar bastante o próximo ciclo de floração. A menos, é claro, que a touceira já esteja tão grande, tão densa, que as plantas estão competindo entre si. Então vamos juntar as peças. O sucesso para ter uma estrelícia florida no vaso se apoia em alguns pilares. Um vaso grande com espaço, uma drenagem que funcione de verdade, a nutrição certa para cada fase da planta e, claro, essa renovação periódica do substrato. Para a gente fechar, eu queria muito saber, de tudo isso que a gente conversou, qual foi a dica que mais fez sentido? Aquela que acendeu uma luzinha e fez pensar, acho que é isso que está faltando. Me conta aqui nos comentários. E se esse conteúdo ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no Jardim Verde para a gente continuar essa troca. Curta o vídeo, compartilha com aquela pessoa que também adora plantas.